Existe um projeto para a implantação da energia fotovoltaica, a energia solar, pelo programa Minha Casa Minha Vida. Isso poderia reduzir cerca de 670 milhões de reais de subsídios da Conta de Desenvolvimento Energético, CDE, mostram cálculos feitos pela Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, Absolar, e pela organização sem fins lucrativos Revolusolar. Bom, quando isso vai ser implantado é uma outra discussão, mas é um projeto muito importante porque se trata de energia solar para pessoas de baixa renda. Para conversar sobre isso, para entender a que pé está esse projeto, eu vou convidar para falar aqui comigo na tela, revisitando o Real Time 1 agora de forma online, o Edson Silva, está lá em BH. Vamos fazer conexão com Minas Gerais. O Edson Silva ele é vice-presidente do Movimento Solar Livre e na Frente Mineira em prol da GD. Errei alguma coisa, Edson? Não, é isso aí mesmo, cara. Ah, maravilha. Edson, obrigado por estar aqui. O Real Time, parabéns a você pelo trabalho que faz, a toda a equipe. É um privilégio para mim estar aqui com vocês, né, compartilhar um pouco dessa trajetória nossa aí no Movimento Solar Livre, também com as outras entidades representativas, como você citou aí, a Lei Solar. Já de bate-pronto, respondendo a sua pergunta, o projeto ele ainda é embrionário no sentido de projeto de lei, né? A gente não tem ainda um programa executivo para ele, mas as associações ela têm se mobilizado para fazer com que os governadores, prefeitos aceitam que a evolução da energia, no geral, não só da energia solar fotovoltaica, é que os indivíduos eles assumam o protagonismo da sua própria necessidade. Então, que todas as pessoas comecem a gerar a sua própria energia. E a gente sabe também que a questão das pessoas que estão no cadastro único aí, que ela tem essa possibilidade. E nesse programa, né, do Minha Casa Minha Vida, com a energia solar fotovoltaica, tem a possibilidade até que as pessoas consigam fazer a venda direta para os prédios públicos, isso aí de maneira municipal. A gente já tem um projeto de lei aqui tramitando em Pirapora, que é uma cidade aqui de Belo Horizonte, e ele com certeza vai servir de exemplos para todas as cidades aí, nosso Brasil, da maneira geral, não só aqui para Minas Gerais. Isso é interessante a gente fazer uma lembrança aqui, né? Voltar um pouco lá atrás, até para explicar alguma coisa básica para o grande público, que é a energia solar hoje, quando você tem um painel como esse que está atrás de você aí, você gera uma energia geralmente maior do que a sua capacidade de consumo. Então, esse backup, essa quantidade que sobra, ela vai para a rede elétrica pública. É isso que a gente vai começar a falar a partir desse momento. Por ir para a rede pública, isso você gera um cashback, você gera uma quantidade de energia que você está entregando para prédios como, pode ser prédios municipais, do poder público municipal, que vão consumir esse excedente. É isso que você mencionava. É exatamente isso que eu mencionava. Uma coisa que a gente traz de contrassenso, né, que a gente pode analisar que a energia ele é dinheiro. Hoje era uma moeda. E falando desse crédito de energia, se eu te empresto R$1, quando você for me devolver, você teria que me devolver esse R$1 com um FII. O que acontece na rede elétrica hoje, na conexão, nesse sistema interligado, é que quando você coloca esse real na rede, a energia que você recebe com um deságio. O que a gente está propondo via entidade é fazer de maneira que o argumento ele é muito técnico, muitas das vezes, para ficar fácil de entender, mas em sua grande maioria, essa troca de crédito de carbono ela é de maneira municipal, você consegue gerar e consumir naquele local, visto a necessidade que nós temos de demanda energética. A gente tem hoje no país, cerca de 17% de déficit de energia, energia necessária. E a gente tem também a parte de energia suja, que são com as termoelétricas, que nós temos aí, que é solar, que faz esse balanceamento energético aí entre crédito e débitos, é a maneira que a gente tem mais eficaz de fazer com que o consumidor ele passe a ser gerador e aí, a partir daí, contribuir com o sistema elétrico brasileiro. Por se tratar de um elemento que é o governo federal que cuida, a questão energética no país, como é que está esse contato entre as associações e deputados, Senado e grandes atores da República? Hoje a gente tem o seguinte, você foi aprovado de maneira federal, aí você tem que fazer com que as concessionárias cumpram a lei por intermédio da ANEEL, que a ANEEL em alguns aspectos, ela acaba legislando. Então, muitas das vezes o projeto está sendo aprovado igual o 14.300, alguns pontos deles não são atendidos hoje pela concessionária. Então, a gente passa pela mesma seara nesse projeto da Minha Casa Minha Vida,
onde essa informação de que hoje é lei, ela muitas das vezes não é praticada pelas concessionárias porque a informação não chega direto à concessionária, muitas das vezes são bloqueadas, e quando a informação chega, fica difícil para o consumidor propor aquilo que está na lei. Então, o 14.300 ela foi sancionada em 2022 e ainda em 2023 a gente ainda sofre por não cumprimento da lei. A Minha Casa Minha Vida foi um pouco depois, então a gente está nessa seara, nesse deadline aí de conseguir fazer, executar aquilo que está na lei. Você esteve em Manaus recentemente, Edson. Qual é a realidade de conversação com os atores locais do ponto de vista para colocar um projeto como esse em andamento? Eu tive conversando com a Elaine Souza, que ela é presidente aí da associação, né, Amazonense de Energia Solar, que é a AME Solar, inclusive aqui mandar um abraço para ela e para todo mundo, para todos os integradores aí de Manaus. Tem uma abertura muito boa, tanto na concessionária como também com os políticos, segundo a conversa que eu tive com a presidente aí da associação, e a gente precisa ter de maneira prática, propor com que essa informação chegue. Então eu propus para ela a gente criar um fórum em Manaus, contribuir de alguma forma através das outras entidades, chamar aí vocês também da comunicação para conseguir ajudar a gente nessa empreitada. E acredito que o ponto agora é a gente propor um fórum de chamar essas personalidades para conseguir fazer cumprir a lei e gerar de fato a oportunidade que o pequeno consumidor precisa. Edson, você falou da lei, até mencionou o número da lei, mas vamos deixar o público a par do que diz essa lei. A lei 14.300, ela regulamenta a energia solar fotovoltaica, a geração distribuída de energia, na maneira geral, mas a energia fotovoltaica ela foi o grande propulsor. A geração distribuída é o quê? Que cada pessoa consiga gerar sua própria energia. Então, a geração, o nome por si só já diz. Então, ela regulamenta como que você trabalha em paralelismo com a concessionária. O que é esse paralelismo? Trabalhando de maneira interligada, a um grid. O seu sistema está ligado junto com a rede. E ela dá todos os parâmetros necessários para que você consiga trocar crédito com a concessionária, ter essa segurança jurídica e também técnica para conseguir fazer isso, não ter problemas aí elétricos na sua instalação elétrica, no seu medidor de energia, na sua compensação de crédito e como que a concessionária deve se comportar à frente aí essa questão da lei. Essa lei ela tem esses parâmetros aí para facilitar a integração do consumidor de energia com a concessionária quando ele passa a ser gerador. A gente tem alguns probleminhas ainda com a cumprimento da 14.300, mas a gente tem um avanço que hoje nós temos uma lei, a gente for olhar anteriormente, a gente trabalhava em cima da resolução, nós ficamos assim durante 10 anos, de 2012 até 2022, e agora a gente tem uma lei, né, que está um ano em vigor. Pois é, essa relação entre a concessionária local, a Amazonas Energia, quanto à associação, como é que você consegue entender esses pequenos dilemas enfrentados entre o consumidor e quem está operando a rede? Eles conseguem ser solucionados facilmente ou há entraves? Não é muito diferente, né? Todas as concessionárias não é muito diferente do restante do país. Assim, eu estou aqui em Minas Gerais, a gente tem graves problemas aqui com a concessionária que é a CEMIG, não é segredo para ninguém, está todos os veículos de comunicação, onde a gente lá tem travado aqui os pareceres de acesso. O parecer de acesso é a solicitação que você faça à concessionária para colocar energia fotovoltaica na sua casa. Então, você pede autorização para ela antes de colocar dentro daqueles parâmetros técnicos, com a chancela de um engenheiro, e muitas das vezes a gente não consegue fazer isso. Na Amazonas também não é diferente, eu acredito que está sendo feito os projetos, mas não na velocidade com que se esperava que fossem feitos, e também tendo a resposta devida dentro da lei, né? Dentro da lei que é 30 dias para o parecer de acesso e tudo mais, sempre tem uns prazos prorrogados. Aqui é um pouco diferente aí de Manaus, porque aqui a gente tem a concessionária que ela é pública, e aí vocês têm a concessionária que ela é de iniciativa privada. Então, a gente tem um pouco de amarração, mas acaba que quem regulamenta, quem rege aí é a ANEEL, e ela tem que seguir aí os parâmetros da ANEEL para conseguir ser concessionária, né? É o uso do direito de exploração do recurso de energia através da transmissão e não do consumidor de energia, não do gerador, e não do instalador, não do integrador. Então, nós temos que trabalhar o recurso de energia da maneira geral. E respondendo a sua pergunta mais uma vez, toda concessionária tem desafio, Manaus não é diferente, os integradores enfrentam muito desafio, e aí isso acaba atrapalhando o crescimento da energia solar fotovoltaica no estado do Amazonas. Você estava falando sobre essa questão dessa demora, às vezes há esse espaço de tempo que precisa ser esperado para poder você conseguir uma autorização. Isso é até um ponto contrário, porque localmente a concessionária sempre menciona
a quantidade de perda de energia elétrica. Eu conversei com alguns diretores da empresa há um tempo atrás, e dizia assim, né, que a cada 100 megawatts de energia produzida, 45 era desperdiçado, e era uma perda muito elevada. E com a contribuição do painel solar, isso a gente está falando de uma contribuição para a rede, de uma ajuda para a concessionária. É um ponto contrário, né? Com certeza, cara. Sua análise técnica está muito precisa. Então, e a Amazonas também tem uma grande perda de energia, isso faz com que a tarifa fique alta, porque quando a concessionária ela joga lá na rede aquela energia, ela não quer saber se teve perdas técnicas ou não técnicas, né? Se a gente tem o famoso gato aí na rede ou se não tem, ela cobre em cima daquilo que ela transmite. Então, para a concessionária não tem relevância. Mas quando você faz com que o consumidor ele gere a sua própria energia, ele acaba adquirindo essa responsabilidade. Eu sou responsável pelas minhas necessidades. Então, quando ele gera a sua própria energia, ele não fica mais com esperando aquele leão da conta de energia chegar todo mês, né? Então, tem gente que a gente está mais preocupado com o final do mês que com o final do mundo. Então, a gente normalmente persegue essa prerrogativa. Quando você coloca a energia solar fotovoltaica, fica muito mais fácil de você conseguir trabalhar a conscientização do consumidor de energia. Então, um vai fazendo, o outro vai fazendo, vai vendo como é que funciona, e sem falar dessas perdas técnicas que é na transmissão e distribuição, que hoje representa cerca de 14%. Então, acaba que você tem dois benefícios, um de conscientização e outro de geração de energia, que não deixa você ter perda técnica, porque mais próximo da geração está o consumo. Você gera em cima do telhado e consome embaixo do telhado, não tem local mais próximo do que esse. Edson, não é perseguição que eu vou fazer, não, a pergunta aqui tá a seguir, mas é porque me gerou uma reflexão do ponto de vista da concessionária local, ela ser recente. A empresa que comprou a maior quantidade de ações e hoje gere a Amazonas Energia. Mas, partindo desse princípio e observando que há um apelo mundial por cada vez mais energia limpa, pela questão da sustentabilidade, daqui a algum tempo vai valer a pena fazer investimento de comprar uma empresa como essa, sendo que você tem uma crescente, inclusive por parte do governo, de incentivo para colocar painéis fotovoltaicos como esse aí atrás de você? E essa hashtag que está aqui no painel, ele bem carrega isso que eu acabei de falar com você, né? Faça a diferença muito precisa de você. Então, eu acredito que colocar energia solar fotovoltaica é você contribuir com essas ações cotidianas que nosso mundo precisa. E respondendo a sua pergunta, a gente pode olhar aí para um balanço energético, desde quando teve a geração distribuída, que foi em 2012, né? E se você for acompanhar o crescimento aí das concessionárias na Bolsa de Valor, ela nunca perdeu valor. Ela sempre vai aumentando valor, que esse é o grande balizador para você saber se a empresa está apta ou não à venda, apta ou não ao comércio de energia de uma maneira geral. Então, a concessionária, por exemplo, aqui, que é a CEMIG, ela quadruplicou de tamanho nos últimos tempos, a energia solar fotovoltaica acompanha esse crescimento cada vez mais. Então, a concessionária investindo naquilo que é responsabilidade dela, que é garantir com que o consumidor esteja a conexão da sua energia, que ela tenha esse serviço aí, ela só tem a ganhar em todas as esferas. Não só no social, mas também no financeiro. Entendi. Edson, você falava que 14% hoje da quantidade de painéis fotovoltaicos geram esse valor para a energia que hoje está no sistema de consumo brasileiro. Como é que você enxerga o país daqui a 10 anos? Como eu enxergo para o país daqui a 10 anos? Do ponto de vista energético, do ponto de vista do painel solar. Da seca, não sei se você lembra da última entrevista, né? Você perguntou como é que seria no final do ano, e eu falava da questão do apontamento, né, da energia solar fotovoltaica como escape, e acabou acontecendo, né? Tomara que Deus me dê uma luz aqui agora para responder essa pergunta sua de bate-pronto. Mas eu vejo um mercado digitalizado e que as pessoas consigam fazer com que a energia ela seja essa moeda de troca entre todos os elementos. Então, se eu saio daqui de Belo Horizonte e vou me hospedar em um hotel em Manaus, a energia que eu gero aqui, eu posso consumir ela digitalmente. Então, esse é o mercado que eu vejo que vai ser um mercado de fácil conexão, e que essa responsabilidade de gerar energia e consumir, ela vai ser cada vez melhor, sendo digitalizada e fazendo com que a transmissão, a distribuição e as conexões elétricas do nosso país, de uma maneira geral, ela esteja cada vez mais interligada e também automatizada para a gente conseguir fazer isso aí de maneira bem eficaz. E para finalizar, Edson,
era um custo, ainda é um custo elevado, a gente sabe, mas é um custo que hoje você consegue financiar. Hoje é uma facilidade, tem uma facilidade a mais de você acessar a esse tipo de tecnologia de energia. É a pronta mão de quem às vezes você consegue financiar por um banco público. Aqui no governo, aqui no estado do Amazonas, o governo financia isso através da agência de fomento. O Banco do Brasil também financia, outros bancos estão prontos a atender clientes para mudar esse tipo de consumo de energia. Ou seja, há uma vertente muito forte no Brasil. Sim. Um mercado, nessa questão da energia, eu faço um paralelismo assim, smartwatch, cooktop, airfry, isso aí não fazia parte do nosso cotidiano, né? E o carro elétrico aí, muita gente me pergunta assim, sobre o carro elétrico, inclusive o governador aqui falou que o carro a álcool é melhor que o carro elétrico. Mas os especialistas, os estudiosos sobre energia solar, sobre carro elétrico, ou sobre carro da maneira geral, eles apontam para o carro elétrico. Então faz diversos estudos. Para mim seria muito difícil opinar sobre a questão da evolução do carro, né? Então o carro elétrico, como você me perguntou sobre energia aqui, se você perguntar para uma pessoa que trabalha com cozinha, da mesmo ponto, é a minha área de atuação, né? Assim é uma questão do carro elétrico aqui. Então eu vejo que até me perdi aqui na... Você fez um paralelo entre a facilidade que o governo tem de financiar, de oportunizar, né, a população a facilidade de acesso à placa fotovoltaica. Não só dessa questão de financiamento, como também essa questão de criação de programas. Você tem também hoje capitais privados com acessos ainda, talvez, muitas das vezes melhores e mais rápidos do que o público, de diversos fundos de investimentos, diversos bancos aí tradicionais que nós temos aí no nosso Brasil, que eles estão cada vez mais agressivos aí, na ordem de bilhões de reais de financiamento. E aí eu estou falando a nível Brasil, quando você for olhar por estado ou por cidade, fica uma parcela bem pequena, mas que anteriormente a gente não tinha. Você não tinha esse crédito de sustentabilidade, vamos dizer assim, aquilo que te conectava com a necessidade. Eu estava falando anteriormente, né, airfry, cooktop, é tudo aquilo que não tinha no nosso dia a dia. O carro elétrico, ele é uma realidade. Então, daqui uns dias, a gente vai precisar carregar o carro. Imaginemos que a gente pega 10% da nossa frota brasileira hoje e conecta na nossa rede. A gente não tem energia suficiente para fazer isso. Então, a gente precisa se organizar enquanto geração, enquanto infraestrutura para receber essa carga, para a gente fazer com que fique mais fácil o financiamento, para que você consiga financiar seu carro junto com o carregador e o carro elétrico e o sistema fotovoltaico, porque o sistema vai ficando mais maduro, mais confiança, e cada vez mais os fundos de investimento, os bancos, eles vão ficando de maneira mais aceitável fazer o financiamento desse tipo de tecnologia. É isso. Edson, eu quero te agradecer, obrigado por ter vindo de forma virtual aqui ao Real Time. A gente não conseguiu se encontrar em Manaus para você estar no nosso estúdio, mas é um prazer sempre recebê-lo e trazer boas notícias, e a gente torce para que esse programa que a gente começou essa entrevista falando da tecnologia fotovoltaica conjugado a Minha Casa Minha Vida se torne realidade num curto espaço de tempo. Obrigado mesmo por ter vindo aqui. Eu que agradeço você, pai, toda a equipe, aí, para todo mundo. Você sempre tem as portas abertas aí para a gente conseguir receber, ter esse bate-papo gostoso aqui. Eu também faço os votos e espero voltar aqui com notícias boas, falando que o programa foi adiante, que aqui em Pirapora a gente conseguiu avançar, servir de exemplo, e pode ter certeza que, se depender de mim, eu vou tentar contribuir não só aqui na comunicação, mas também lá, pegando na ferramenta lá na ponta, para conseguir fazer esse negócio virar. Tá certo. Ô Edson, obrigado mesmo. Vou pedir para você ficar aqui um pouquinho enquanto eu me despeço de você, internauta. Muito obrigado. Curta, compartilhe à vontade, inscreva-se em nosso canal no YouTube, é o RT1 Play. Até uma próxima oportunidade.